Mais uma vez, boa noite, gente. Eu orava muito esses dias, pedindo a Deus uma palavra para esse tempo de retorno, após essas férias. E Deus falou muito comigo nessa última semana, e eu quero estar compartilhando aquilo que Deus vem colocando no meu coração. E é algo que pelo menos eu acredito, que é tão forte, que eu acho que vou precisar de uns 2 ou 3 domingos para poder concluir aquilo que o Senhor tem me dado. Então, eu peço a você que você tenha muita fome da palavra de Deus. Peço a você que você anote tudo que você conseguir. Ainda há pouco ali eu peguei meu telefone e mandei um WhatsApp no grupo dos meus discípulos principais. Falei, senta na frente, gente, anota tudo. Ainda pedi algo a eles. Depois coloca aqui no grupo o que é que Deus mais falou com você. Então eu acredito que será uma palavra como um rema para a sua vida, ou seja, uma revelação nova para a sua vida, que vai te dar destino, que vai abrir portas. Mas acima de tudo, o meu objetivo nessa noite é que situações que estavam amarrando você em um lugar que você não tinha clareza, situações que estavam amarrando você em um lugar que você nem percebia, não tinha nem ideia, através dessa mensagem ou dessas mensagens, Deus tire você dessa situação, Deus tire você desse lugar e coloque você para viver os sonhos de Deus. Eu posso ouvir um amém mais forte? Bom demais estar de volta. Eu nasci por esse negócio, pregar o evangelho. Amém, gente? Pessoal, eu pensei muito num tema e não me veio à memória. Deus falou muito comigo sobre o que eu vou pregar, como eu acabei de dizer, mas não tinha um tema. E aí o pessoal da multimídia até me ajudou em colocar um tema. Eu achei interessante a sugestão deles. Eles me deram 3 sugestões, eu escolhi essa. Fazia tempo que eu não conseguia ter a direção para um tema, né? Tem a palavra, mas não tinha um tema. Então eu quero dizer que o tema não é meu, tá? Então, diga assim: a salvação é só o começo. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Porque eu, o Senhor teu Deus, dá um pouquinho mais de pau que eu agradeço. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Diga assim: castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Obrigado pelo palco, tá ótimo. Gente, eu quero começar sendo muito direto. A Bíblia está falando aqui sobre maldições que podem vir sobre uma pessoa, sobre uma família, por conta de pecados que alguém cometeu, mas não só cometeu, continuou na vida de pecado, porque o texto está falando daqueles que me desprezam, ou seja, pessoas que pecaram e continuaram na vida de pecado. Então a Bíblia está falando aqui que uma maldição, ela pode repousar na 1ª geração de uma família, na 2ª até a 4ª geração. Ou seja, a maldição, ela se instala no tempo e no espaço. Diga, no tempo e no espaço. E gente, eu não sei se você sabia, Jesus, ele foi interrogado a respeito desse assunto, maldição na família. Vejam só João capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Olha só. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Diga assim: seus discípulos lhe perguntaram: mestre,
Quem pecou? Este homem ou seus pais? Gente, quando eu olho para esse texto, eu percebo que os discípulos, eles entendiam que sim, existem maldições. Eles entendiam que sim, uma maldição pode ser instalada na vida de uma pessoa e de uma família. Quem está me entendendo, diga eu. Por isso, eles fazem essa pergunta a Jesus. Os discípulos estão perguntando: Jesus, mestre, esse rapaz, ele está assim por conta dos pecados de seus pais, ou seja, uma maldição se instalou nessa família? E aqui Jesus responde os discípulos dizendo: nesse caso, não é maldição. Então, tanto os discípulos entendem que existe sim maldição, como o próprio Jesus reforça: sim, existe maldição, mas nesse caso não é. Alguém está entendendo? Diga: estou, pastor. Então hoje eu quero só começar a construir uma base para uma revelação que tem o poder, se assim você quiser, de mudar a tua vida. Então hoje eu quero só começar, como eu falei, eu acredito que vou precisar de uns 2 domingos a mais. Então hoje eu quero começar a conversar com você sobre como identificar maldições espirituais que se disfarçam de problemas comuns. Diga-se comigo: como identificar maldições espirituais que estão disfarçadas de problemas comuns. Gente, existem pessoas, talvez não só aqui, mas vão me ouvir aí pelo YouTube. O YouTube vai levar essa mensagem para todo o planeta, que tem um excelente conhecimento bíblico. E falam que uma vez que uma pessoa entrega sua vida a Jesus, se arrepende dos seus pecados, toda maldição foi cancelada. Gente, isso é uma verdade. Uma vez que eu entrego a minha vida a Jesus, toda maldição é cancelada. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas isso não é uma verdade completa. É aqui o detalhe. Com muito amor e carinho e respeito, é aqui onde muita gente se perde. Eu gosto de dizer que é uma malha muito fina. E para isso, a gente precisa ter muito temor a Deus para falar sobre esse assunto. Pedir a Deus muita sabedoria. Porque existem pessoas estudiosas da palavra de Deus que dizem que quando nós falamos de maldição, é como se nós quiséssemos anular o que Jesus fez na cruz por nós, ou querer trazer de volta o fardo que Ele já tirou de nós, querer trazer de volta a dívida que Ele já pagou por nós, quando na verdade não é isso, gente. Por isso que eu digo que é uma malha muito fina. Então entenda, existem 2 vidas. Quantas vidas? A vida eterna e a vida abundante. Começa anotando isso. Vem comigo para João capítulo 10, versículo 10, por favor. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Olha o que Jesus fala no final desse texto. Eu vim para que tenha o que, gente? Vida. E aí ele termina aí? Não. Aí ele fala, e acrescenta, e vida abundante. Então Jesus está aqui nos dando uma proposta. Eu tenho salvação para vocês, eu tenho vida eterna para vocês, mas também, se você quiser, eu tenho uma vida abundante aqui na terra. Não, alguém está comigo? Levanta a cabecinha, meu amor, fica comigo. É uma mensagem que você precisa prestar muita atenção para entendê-la, por favor. Então, nesse texto, Jesus, ele começa falando do ladrão que vem para destruir a nossa vida. Aqui ele está falando Satanás e seus demônios. E ele encerra falando de vida eterna e de vida abundante aqui na terra. Então, quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, Ele nos libera
duas vidas em cima da realidade desse texto: a vida eterna e vida abundante aqui na terra. Todavia, o fato de alguém não ter uma vida abundante não significa que essa pessoa não está salva. Não. Até porque a salvação é pela graça, através da fé. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você foi salvo. Posso ouvir um amém? No dia que você entregou a sua vida a Jesus, os seus pecados foram perdoados. Alguém pode se manifestar? Então, quando você entregou a sua vida a Jesus, você passou a ter vida eterna, salvação. Todavia, é aqui onde eu queria chegar. Nós temos pessoas hoje aqui me ouvindo pelo YouTube, que são salvas, vão sim morar no céu, mas não saem da crise financeira. Os filhos não se firmam na igreja, ou nem querem saber de igreja. O casamento é cheio de altos e baixos, vivem em conflitos. E tantas outras lutas que passam em algumas áreas da sua vida. Essas lutas sempre estão ali batendo a porta. Quando algo cessa, outra coisa se levanta. Quando você pensa que as coisas vão caminhar, e aí algo acontece e bloqueia, amarra a sua vida, problemas surgem. Ou seja, são cristãos fiéis, vêm aqui adorar o Senhor todo domingo, creem na morte e ressurreição de Jesus. Quem crê comigo? Confessaram seus pecados, ou seja, têm vida eterna, mas não estão vivendo uma vida abundante. Por isso que eu falei para vocês que eu queria hoje começar a conversar sobre maldições espirituais que estão ali disfarçadas de problemas comuns. Por quê? Porque a revelação hoje, dessa noite, é essa. A gente acaba acostumando com essa vida, achando que é algo comum, natural. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o quê, meus amores? Não, melhora, que nos tem abençoado com em algumas áreas. Não. Anota isso, gente, presta muita atenção nisso. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu vim aqui dizer para você que essa é a verdade bíblica sobre você e sobre mim. Essa é a verdade bíblica sobre todo cristão. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, por favor, pensa com o seu pastor. Pergunte para você mesmo. Pergunte para alguém que diz que tudo está resolvido no dia que você entregou sua vida a Jesus. Pergunte para essa pessoa se todas as áreas da vida dela estão abençoadas. Se nós formos sinceros, verdadeiros, você vai dizer que não. Você vai reconhecer que existem áreas, ou uma área, não sei, na sua vida que não está totalmente liberada. Você patina há anos. E aqui eu vou começar já a abrir algum leque. Não vou me aprofundar hoje nisso, mas começar a abrir algum leque. E aí quando você olha para a vida dos seus pais, dos seus avós, tios, são as mesmas áreas que eles lutaram a vida inteira e talvez, não sei, nunca conseguiram romper nessas áreas. Mas aí, eu
Eu levo novamente a igreja a pensar. Jesus Cristo não pagou toda a minha dívida, sim ou não? Sim. Ele pagou. E aqui está o entendimento correto, igreja morada. Agora, com essa garantia que Jesus de Nazaré pagou toda a minha dívida, com essa garantia que nós somos salvos, com essa garantia que agora eu sou de Jesus. Quem é de Jesus aqui? Então, com essa garantia, agora eu tenho todas as armas para guerrear, para me liberar de toda e qualquer maldição. É isso. Isso que eu falo com a malha fina. Tem que ter responsabilidade para ensinar isso. Então anota isso aqui, entenda algo. A salvação é para o ímpio. A pregação do evangelho é para o ímpio, sim ou não, gente? Sabe pregar evangelho para crente? Não, ele já é salvo. Pegou? Então a salvação é para o ímpio, mas a libertação é somente para o cristão. É quando entregamos a nossa vida a Jesus que começa o processo de libertação. Não tem como existir libertação em quem não crer, em quem não nasceu de novo. A libertação é para quem, gente? Para o cristão. Só quem foi salvo tem o direito de ser liberto. Por isso que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 8. Levou cativo o cativeiro. Ou seja, transportou a gaiola e o pássaro junto. Agora, uma vez que estamos transportados para o reino do Filho do seu amor, precisamos sair da gaiola. Você está comigo? Colossenses 1,13. E nos libertou do império das trevas e fez o quê? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. No qual temos a redenção, remissão dos pecados. Perceba, fomos transportados, estamos agora no reino do Filho do seu amor, ou seja, estamos salvos, a dívida está paga, redenção e remissão dos pecados, e pronto. Agora, o que é que precisamos fazer? Sair da gaiola. E como é que saímos da gaiola? A chave é o conhecimento da verdade. Por isso que dá sono você ler a palavra de Deus. Por isso que você começa... Não, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. E nós estamos em agosto e eu acredito que alguns aqui já pararam. Mais um ano você parou. Por quê? Porque o que nos faz sair da gaiola é o conhecimento da verdade. E o diabo vai fazer de tudo para que você não conheça a Bíblia. Não conheça a verdade. 1 Timóteo 2,3, meus amores, olha só. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 4. O qual deseja que todos os homens sejam o quê, gente? Sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Repita comigo, por favor. Deseja que todos sejam salvos. Agora, faz comigo. E o que, gente? E o que? Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja que são duas coisas distintas. O desejo de Deus, por favor, é só para você entender. Não estou aqui
querendo diminuir isso. Meu Deus. Não é sobre isso. O desejo de Deus não é só que sejamos salvos, mas que também conheçamos a verdade. Por quê? Porque é nesse conhecimento, é através desse conhecimento que encontramos a liberdade. É só por meio dele. Então, repito, tem muita gente salva me ouvindo aqui essa noite, mas a vida está amarrada em uma área ou em várias áreas. E há anos. E permitam-me uma expressão muito popular: se você não cuidar, vai ser assim para sempre. Mas você vai ser salvo. Vai ser salvo. E glória a Deus por isso, amém, gente? Mas eu vim aqui dizer para você que o desejo de Deus não é só nos salvar, é que você tenha conhecimento da verdade para viver essa vida abundante. Para hoje nós começarmos juntos aqui o processo de pisar na maldição e desfazê-la. Não, alguém está comigo? Hoje é noite de a gente começar a pisar na maldição. Hoje eu quero gerar uma revolta no seu coração, não contra pastor, não contra a igreja, não contra a Bíblia, não contra Deus, mas contra a maldição. Eu não sei quem pecou nessa parada, se foi você, seu pai, seu avô, eu não sei, nem me importo com isso. Não estou aqui para apontar dedo nem acusar. Quem acusa é o diabo. A igreja e seus pastores estão aqui para gerar vida através de Cristo na tua vida. Então não importa quem errou na parada, a gente vai se arrepender hoje, vai pisar dessa maldição. Hoje é o começo de uma nova etapa na sua vida. Alguém está comigo? Então, por favor, eu respeito muito teu conhecimento de Bíblia. E louvo a Deus, eu quero aprender com você, mas eu quero que você entenda isso essa noite. Jesus, quando morreu na cruz, sim, cancelou toda a nossa dívida. Pagou toda a nossa dívida. Cancelou toda a maldição. Mas existe algo a mais que nós precisamos entender. E estamos começando a entender hoje. Alguém está comigo? Então é no conhecimento da palavra que nós encontramos a liberdade. É João 8,32, gente. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ei, pega isso aqui, por favor. Tem que ter cuidado com os cortes, né? Então não filma agora não, que isso aqui vai dar problema. Olha o que eu vou dizer. Isso aqui com corte dá uma heresia, gente. João 8,32 é o quê? E conhecerão a verdade, e a verdade não é conhecereis a verdade e a salvação te libertará. Não é. A salvação nos salva, mas não nos liberta. É a verdade que liberta. Anote isso, por favor. Muitos de nós estamos salvos, mas não libertos o suficiente para desfrutar da liberdade. É como, gente, ganhar uma Ferrari. Meu Deus. Eu não sei você, eu venderia. Terminaria o Kids, terminaria o Coffee, faria um bocado de coisa, irmão. E acho que sobraria alguma coisinha para mim. Mas eu não sei você, eu penso logo no reino de Deus, não penso em mim. Esse sou eu. Você não precisa ser igual a mim. Você pode ficar com a Ferrari. Mas é como quando eu falo essa frase, muitos de nós estamos salvos, mas não libertos o suficiente para desfrutar da liberdade. É como a gente ganhar uma Ferrari, mas não saber dirigir. Você vai usufruir da Ferrari? Sim ou não? Vai? Não, você não sabe dirigir, cara.
Não é saber dirigir a Ferrari, não. É não saber dirigir carro algum. Você vai usufruir? É sobre isso. Você está salvo, amém? Mas não tem conhecimento, não vai usufruir das promessas que Deus tem para a sua vida. Vai vir patinando em muitas áreas. E o que vai fazer a maldição ser cancelada e você voar nessa área que seus pais patinaram, seus tios aí estão patinando, seus irmãos de sangue estão patinando, e você está, o que vai fazer é você ter conhecimento para pisar, quebrar a maldição, entender o que é essa maldição, repreender ela hoje e começar a voar nessa área. Por isso, olha comigo aqui, ó. Não se manifesta, por favor. Seus pastores têm muito respeito por vocês. Nós nunca queremos expor ninguém. É por isso que muitos de vocês aqui estão com crises financeiras horríveis. Mas por algum motivo decidem que não vão para o Jeová Jireh. É um seminário que vai trazer revelação de como você romper nessa área. Mas se eu perguntar para você quem quer romper nessa área, você vai dizer o quê? Quero. Então por isso que eu falo que são maldições espirituais que estão disfarçadas de problemas comuns. Então você vê algo natural de não estar no seminário, mas o cara está amarrado financeiro, mas não vai para o seminário que pode trazer revelação para desatar a vida dele. Está entendendo como é que o diabo faz com a gente, gente? E a gente acha isso muito comum. Não, vou não. Mas por quê? Ah, não tenho dinheiro. Gente, você pode parcelar em 10 de 16. 16 reais é uma pizza? É, irmão? É uma pizza de 16 reais? Não é. Menos que uma pizza por mês. Aí um ambiente que vai ser gerado. Um ambiente que você vai ser inserido, a atmosfera de libertação, de cura, de restauração. Então, cara, não vou. Então o diabo é especialista em fazer com que você seja salvo. Ele não quer nem que você seja salvo, mas se você é salvo, você permita, irmão, falar isso. Não vou falar não. Mas você não viver essa vida abundante. Pastor, é pecado não viver a vida abundante? Eu acredito que com tudo que eu estou falando está mostrando que não. Você entendeu que você é salvo? Amém? Gente, o povo de Deus, o povo de Israel, passou 430 anos escravo no Egito. Deus tinha uma promessa. Sim ou não, gente? Qual era a promessa? Eles irem para Canaã, a terra prometida para eles. Como a própria Bíblia diz, uma terra que manava leite e mel, uma terra farta. O povo de Israel sai da escravidão no Egito por conta da morte do cordeiro. Eles matam um cordeiro, um animal de 1 ano, colocam sangue na porta. E eles saem por conta disso. Então, sair do Egito representa salvação. Amém? Entrar em Canaã representa posse da promessa. Posso ouvir um amém? Então, parece meio sem sentido e meio simples a minha fala, mas vai trazer entendimento. Uma coisa é ser salvo, outra totalmente diferente é conquistar o que já é nosso por meio de Jesus Cristo. Gente, no Espírito, você e eu já nascemos de novo. Amém, gente? Mas muitos de nós, ainda na mente, na carne, as suas vontades estão em guerra. Por anos, a convivência com pessoas da tua família geraram hábitos pecaminosos.
Mas não só isso, por anos, espíritos malignos imprimiram em você uma forma de pensar, levando você a uma escravidão mental, mesmo estando salvo. Ainda a tua forma de pensar é de escravo. E aí eu repito, hoje você precisa se rebelar, não contra Deus, não contra a palavra, não contra a igreja. Você precisa se rebelar contra toda a maldição que tem amarrado a tua vida. Jesus na cruz pagou toda a nossa dívida. Então a boa notícia é que você está salvo e não deve mais nada para Satanás. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, repito, com essa verdade, você agora pode guerrear contra tudo aquilo que está amarrando a tua vida, contra tudo aquilo que está impedindo de você, mesmo salvo, ter uma vida abundante. Vê se eu consigo terminar aqui a parte de hoje. Números 13, 26. Então, retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório para Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também mais o que, gente? Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Quando o povo chega em Canaã, escuta isso, não tinha lá um condomínio de luxo preparado, gente. Quando o povo chega em Canaã, não tinha lá um jardim preparado, tudo preparado, não. Escuta, a terra era deles, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, por herança, por promessa, a terra era deles. Essa era a promessa de Deus. Havia uma promessa na vida deles de uma terra que mandava leite e mel. Mas também tinham gigantes que eles precisavam exterminar. Pega isso. Meu tempo acabou e eu preciso concluir levando você a esse entendimento. Havia a promessa, eu posso ouvir amém? Mas também haviam gigantes que eles precisavam exterminar. Ei, pega isso, gente. Eles precisavam guerrear para tomar posse daquilo que já era deles. Então entenda, a salvação não tem uma automatização. Estou salvo, agora tudo está resolvido. Entendeu agora onde eu queria chegar hoje? Vou concluir esse pensamento e domingo continuo. Vou fazer duas perguntas, me responda, por favor. A salvação é de graça, sim ou não? Sim, Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Jesus morreu por todos, sim ou não? Sim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos. Então, se a salvação é de graça e Jesus morreu por todos, por que não está todo mundo salvo?
Nunca mais esqueça disso. Porque até a salvação, que é de graça, que Jesus morreu por todos, precisa de uma atitude em direção a ela. A vida abundante, a libertação, a quebra de maldição, viver as promessas financeiras. Quem quer viver as promessas financeiras? Viver uma vida feliz, uma vida abundante em todas as áreas da vida não é diferente da salvação, gente. A salvação é de graça, sim ou não? Jesus morreu por todos, sim ou não? Então por que todo mundo não está salvo? Porque precisa de uma atitude, precisa de uma direção para a salvação. Então, para viver essa vida abundante da mesma forma, precisa de uma atitude. Quebrar as maldições precisa de uma atitude. Precisa de uma ação em direção a essas promessas. Entenda, sair do Egito simboliza a salvação. Eu posso ouvir amém? Sair do Egito simboliza deixar de ser escravo e agora passar a ser filho. Entrar em Canaã é reinar, é governar, é viver o que Deus prometeu por meio do Senhor Jesus. O fato do povo ter saído do Egito, agora está salvo de Faraó, salvo do Egito, não os colocaram automaticamente dentro da terra prometida que manava leite e mel. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos aqueles que saíram do Egito, salvos do Egito, simboliza a salvação, sair do Egito. A Bíblia diz que todos que saíram do Egito, com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto. E por que isso aconteceu, pastor? Porque saíram do Egito, mas continuavam com a mentalidade de escravo. Então, última revelação dessa noite. Não desfruta de Canaã quem tem mentalidade de escravo. Só entra em Canaã quem tem mentalidade de governo. E entenda, Canaã não representa o céu. Lá em Canaã tinha gigantes. Lá em Canaã as pessoas um dia morreriam. E a Bíblia diz que no céu não vai ter dor e nós não morremos. Então Canaã, como muitos pregam, não simboliza o céu. No céu não vai ter dor, não vai ter morte. Ei, tem muitos crentes que nem são mais escravos no Egito, mas também não estão em Canaã. Nem estão mais no Egito, não são mais escravos lá no Egito, mas também não estão em Canaã. Não são mais escravos, mas também não têm nenhuma posse. Não são mais escravos, mas também não governam. Não são mais escravos, mas não reinam em vida. Por isso que muitos de vocês já têm alguns anos de igreja. Alguns anos que são fiéis até no dízimo, nas ofertas, mas continuam patinando na vida financeira. Nessa noite, você precisa em Deus entender onde você tem que guerrear, para que além de salvo, você possa desfrutar de uma vida próspera aqui na terra. Vamos ficar de pé. Por favor, se concentre. Feche seus olhos.
Vamos cantar durante alguns minutos e eu volto orando com vocês.